Olha, o que é muito importante e cada vez mais está sendo importante é a gente buscar mesmo aquela capacidade, a saúde mental e o bem-estar. Não adianta a gente ter condição financeira, ter condição física, que é essa que todo mundo já percebeu que precisa ter e que já investe. Temos que buscar o bem-estar. E a gente não pode achar que bem-estar é um privilégio de alguns, um presente. Bem-estar, como tudo na vida de bom, ele é conseguido. Conseguido com atitudes, conseguido com uma formatação um pouco diferente da vida. Né? Quer dizer, você tem que pensar na sua vida, no que você vai gastar por mês, no que você vai começar a fazer, se vai fazer academia ou não, mas também pensar em como é que você está, por exemplo, com os amigos, como é que você está com a relação com as pessoas. Isso é muito importante. Então, assim, bem-estar se conquista. Bem-estar não se ganha de presente de ninguém. A energia. Muitas vezes a pessoa não vive na melhor condição dela porque ela não se sente indisposta. Lembrar que é uma coisa, todos os seres humanos têm condição de viver com ótimas condições de energia, com disposição. Não aquela energia o tempo inteiro, porque aquilo é euforia, é diferente, uma energia bem postada, uma energia que tenha limite, que tenha direcionamento. Isto a gente consegue com bons hábitos. Primeiro que a gente tem que fazer o seguinte, eu posso e devo. Energia é um direito meu. Para isso eu preciso tratar este corpo da melhor maneira possível. E outra coisa, provocar essa mente. Né? Quer dizer, o que está me gerando prazer? O prazer deve ser o que eu tenho que buscar o tempo inteiro. Nós não podemos mais pensar que prazer é alguma coisa que vem, naturalmente não vem. Né? Então, e muitas vezes nós estamos em projetos que não são nossos. Nós estamos com demandas que não são nossas. Nós nos esforçamos para trocar de casa e talvez não é isso que faça a gente ter prazer. Então, só vamos ter energia se a gente estiver sintonizado com prazer. O envelhecimento não pode ser considerado um mar de rosas. Ele não é. O envelhecimento tem problemas e tem dificuldades. O que nós temos que entender é o seguinte, se a gente não tiver a humildade de entender esses limites e reconhecer as nossas necessidades, quer dizer, ter uma visão real do que a gente tem, nós não vamos tirar aquilo que o envelhecimento tem de melhor, que é a vibração e a sensibilidade. Então, assim, é neste cenário de seca, né? É nesse cenário de dificuldade, é nesse cenário de dor, de remédio, é nesse cenário de queixas, é nesse cenário de gastos com assistência à saúde, assistência odontológica, que você vai buscar esta energia. Então, nós não podemos transformar esse cenário e não podemos colocar como referência um caminho liso, porque o caminho não é liso. Se nós colocarmos a referência, só é possível envelhecer sem nenhuma doença, só é possível envelhecer sem um remédio, nós não vamos conseguir envelhecer bem nunca. Quer dizer, o envelhecimento, nós temos que ter a noção da realidade, a humildade de aceitar, para que a gente tire deste processo a coisa boa. É mais ou menos como se a gente olhasse para uma árvore que perde as folhas, e a gente tem que olhar para as folhas que elas estão caídas, sem dúvida nenhuma, mas não só para elas. Quer dizer, eu preciso olhar também para aquelas folhas que ainda estão na árvore que eu podia tirar como proveito e podia buscar isso como um projeto de vida numa fase tão difícil e ao mesmo tempo com tantas possibilidades. Quem vive melhor? A velhice. Quem passa pelas transições de maneira melhor. Quer dizer, para isso se precisa de humildade e capacidade de adaptação. Isto precisa dessa coisa que a gente ganha de presente, a resiliência. Vem junto com os nossos cabelos brancos, a nossa resiliência. Então, a adaptação às situações novas. Né? E são novas a cada dia, são novas a cada momento. E aquele indivíduo que estava tudo bem, tinha suas dificuldades e tem um derrame. Ele não vai poder mais ser feliz na vida? Quer dizer, ele vai ter que ter um projeto agora baseado nessa nova realidade. Nessa nova realidade, que muitas vezes ele não tem só ele culpa por isso, mas ele precisa
se adaptar a isso. Então, a capacidade de adaptação, a capacidade de interagir ao meio, a capacidade de entender esse limite é muito importante. E tem uma coisa boa. Quando a gente envelhece, a gente melhora esta capacidade. Vocês vejam como é difícil um adolescente se adaptar a situações que ele não prefere. O adolescente não suporta estar num ambiente que ele não preferiu. Ele não suporta estar numa escola em que tem uma pequena dificuldade. Ele não suporta, ele não convive com dificuldades. E a gente envelhece e a gente tem essa capacidade de conviver com dificuldades, mas também é o seguinte, de fazer dessas dificuldades um processo de crescimento.